Salve, salve, meus brodinhos, meus gostosinhos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos, que hoje tem Tiagão na área, galera. Bom dia, né? Bom dia. Vamos continuar o nosso assunto, né? Na aula passada nós falamos sobre os tipos de relevos, né? Planalto, planície. Eu tenho a certeza que vocês ainda lembram, vocês são jovens e têm a memória muito boa, né? E como é geografia, eu tenho certeza que vocês gostam, né? Adoram geografia e não esquecem, né, dos assuntos, porque vocês aprendem e não decoram. Não é isso, meus brodinhos? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso assunto. Hoje, nossa aula, gente, nós vamos saber como funciona o processo de formação dos solos. Olha aí que interessante, meus brodinhos. Justamente o solo, né? Que é um recurso natural que nós temos e que é muito importante para a nossa sobrevivência, né? Que é através dele que nós obtemos o nosso alimento, né? Que é tão importante para a nossa sobrevivência e precisamos preservá-lo, né? Que ele é tão importante. Então, gente, o primeiro passozinho que vocês têm que aprender é o processo de formação, né? Às vezes você vê lá o solo, o cara plantando milho, mas aquele solo ali teve um processo de formação para chegar naquele estágio ali, né? Então, olha só que interessante. Eu vou mostrar para vocês essa ilustração, né? Sempre acompanhando aqui pelo no nosso querido módulo, né, da escola, e vocês vão fazendo as anotações pertinentes. Então, observa aqui, galerinha, através dessa ilustração aqui, que é bastante interessante, tá bom? Vamos lá. Olha só. Esse aqui é o processo de formação do solo, né? Vocês analisando assim, nunca imaginam que o solo se originou de uma rocha matriz, né? Deixa eu pegar aqui meu lapisinho aqui do professor, né? O pincelzinho atômico, com saudade de escrever no quadro, né? Só escrevendo aqui no computer, gente. Que saudade, né? Saudade de vocês também, meus brodinhos. Beleza? Olha só que interessante. O processo, todo solo, gente, ele se forma aqui, ó, através de uma rocha matriz, tá bom? Olha aqui, ó, essa rocha aqui está intacta, certo? Olha só que interessante. Com o passar do tempo, né, as milhares e milhares de anos, ela vai sofrendo intemperismo. Opa, professor, o que é intemperismo, professor? Oh, intemperismo, gente, é um processo de decomposição da rocha, tá certo? Ou seja, essa rocha aqui, né, ela vai sofrendo influência da chuva, da temperatura, do vento. Isso não é um processo, gente, rápido, é um processo lento, né? Não é um processo de um dia para o outro. Então, é um processo aí de milhares e milhares de anos, tá bom? Então, aqui, ó, essa rocha sofrendo todo esse processo vai sofrer intemperismo, que pode ser físico, gente, ou químico, tá bom? Quando é o físico? Quando essa rocha se desprende aqui, tá bom, pessoal? E ela não sofre alteração na sua composição química, tá certo? Aí é o físico. Quando é o químico? Quando ela sofre, além dela se desprender, né? Fazer aqui o intemperismo físico, né? Ela se desprende, né? Com temperatura, chuva, ela perde também a composição química, porque essa rocha aqui, galerinha, nada mais é que, né, minerais, formações de minerais, tá bom? Então fique esperto aí, o físico, ela não perde a sua composição química, tá bom? O temperismo físico, ela só faz se desprender, mas a sua composição continua a mesma. Químico não. O químico ela já perde, né, a sua composição química. Olha só que interessante, gente. Então, com o passar do tempo, essa rochinha aqui, né, chuva, temperatura, vento há milhares e milhares de anos, ela vai, ó, se decompondo e formando o quê? As primeiras camadas, tá certo, de areia, né, do solo aqui, gente. E observe o fator mais interessante, ela continua em decomposição, né, se degradando aqui, gente, ó. Olha só que interessante, continua se decompondo, né? E formando o quê? Ó? O processozinho forma a primeira camada, né? A camada A aqui, beleza, pessoal? Você vê que é um solo jovem, né? Esses dois solos aqui, ó, e o processo continua a partir do momento que a rocha vai, né? Se degradando, se decompondo, olha só, vai formando outras camadas, né? Camada A, tá certo? A primeira camadazinha, depois vem a camada B. Olha aqui, gente, interessante, ó.
beleza? E a rocha continua sofrendo o seu processo de intemperismo, só que tem um porém, viu, galerinha? Aqui, né, como ela está mais abaixo, o que é que acontece? Ela vai sofrendo, vai se degradando através da temperatura, né, embaixo muito quente, e ela continua passando pelo seu processo e formando camadas de solo. Ó. Observa aqui, vamos para aqui para dar um pulinho. Para esse solo aqui que é mais maduro, né, que tem todas as camadas, né, todos os horizontes, né, conhecido como horizonte A, né, o B, beleza, pessoal? O C, tá certo? E o interessante, gente, observe que cada camada dessa, ela tem uma cor. E essa cor aí, ó, não é à toa, tá bom? Cada cor dessa, gente, representa a quantidade de mineral existente. Como eu falei para vocês no início, ó, a rocha aqui, ó, tem compostos químicos de minerais. Então, se vai se degradando, se decompondo, esses compostos, eles formam também, está junto ali com o solo, isso faz parte do nutriente do solo, tá bom? Então, aqui, ó, vermelho, você sabe que tem o quê? Muito ferro nesse solo, tá certo, gente, né? O amarelo também, né? Quando o solo está meio esbranquiçado, você sabe que ele tem calcário. E aqui, ó, esse solo aqui, gente, ó, quanto mais o solo é preto, né? É rico em humus, ou seja, em matéria orgânica, né? Resto de animais e vegetais mortos, tá bom? Essa parte aqui superior, né? Mais superficial. O solo A, ele é um solo rico em nutrientes, né? Olha aqui a cor dele, por isso que ele é mais preto, tá bom, gente? Então, esse processo aí é super tranquilinho, né? E tem mais também, olha só que interessante, tá? No nosso estudo aqui, gente, nós temos alguns problemas relacionados ao solo, né? A uns problemas ambientais. Deixa eu dar uma limpada aqui no meu quadrozinho, né? Rapaz, eu sujei foi tudo. Deixa eu dar uma limpada no danado, limpar todos os desenhos, beleza. Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, o solo é muito importante, né? E precisamos saber aproveitá-lo. Esse desenho aqui para vocês, né? Essa ilustração que eu estou mostrando para vocês, se refere ao movimento de massa, né? Professor, que movimento de massa é esse? Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é uma questão ambiental relacionada tanto ao relevo quanto ao solo. Então, observe aqui, isso aqui tem em nossa capital, né, em Maceió, esses problemazinhos aqui, tá? Esses lugares aqui, ó, não são adequados para moradia, tá bom, gente? Todas essas pessoas vêm para cá porque não tem para onde ir, né? E começam a construir suas casas aqui, ó, nessas encostas aqui, ó. Então, o que acontece, né? Que o solo sofre um processo de erosão. Lembra das cores que eu falei para vocês, ó? Preto, aqui tá, o solo tá bom aqui para o plantio, né? Mas é perigoso, ó, né? Tem bastante nutrientes, tá bom? Amarelado, vermelhado, muita quantidade de ferro, né? Então, olha só que interessante, presta atenção. Aqui a pessoa, quando vai construir, ela retira toda a camada, né? Toda a camada vegetal existente aqui, né? As plantações, né? As árvores, e deixa o solo desprotegido, né? Observa aqui. Então, isso aqui, com o tempo, né? Vai sofrendo o processo de erosão, tá certo? E vai ocasionar futuramente desmoronamento, ó. Tanto sofre as pessoas que moram aqui próximo, tá certo? E também as pessoas que moram aqui embaixo, porque toda essa terra que está aqui, né? Todo esse solo que está aqui, ele vai descer atingindo essas casas, gente. Olha como é grave, tá vendo aí, ó? Esse processozinho é conhecido como movimento de massas, né? Por isso que uma hora ou outra está acontecendo, né? Esses desastres aí com essas pessoas, infelizmente, né? Não tem para onde ir, terminam se instalando nesses locais aqui, que é conhecido como moradias subnormais, né? Olha só que interessante, meus brodinhos. Vamos aqui para o mouse, compartilhar aqui o nosso módulozinho, né? Mais uma vez, limpar esses desenhos. Vou descer aqui a ladeira do Pelô, né? Olha só, espero que vocês tenham entendido aí o processo de formação do solo, muito simples e tranquilo, tá bom? Aqui também alguns problemazinhos relacionados, né, ao nosso solo. Olha só os impactos que o homem causa, né, em relação à natureza. Né? Isso aqui é um fenômeno bastante conhecido, né? A vossoroca. Que nome esquisito, professor. Pois é, né? Isso aqui é um impacto ambiental. Observe que esse solo aqui, ele não serve para nada para plantar, né? Porque é um solo que sofreu bastante erosão,
e continua sofrendo. Por quê? Porque não tem camada nenhuma aqui, né? De vegetal, de plantação, tá certo? Ficou um solo pobre, né? Praticamente aí cheio de crateras, tá certo? E quanto mais chove, né? Continua o processo e aprofundando ainda mais essa cratera aqui, gente. Então, esse fenômenozinho é conhecido como vó soroca, né? Ou que nome estranho, né? Mas é assim mesmo, os brodinhos. Olha aqui, ó. Esse outro aqui também, né? Outro processozinho de erosão, né? Sempre o solo sem a sua cobertura vegetal, né? Com os maiores problemas que nós encontramos, né? Que identificamos em relação ao nosso querido solo, né? Que nos dá o nosso alimento. Opa! Outro aqui também, né? Olha só, gente, interessante. Isso aqui é um processo de sedimentação do rio. O que acontece, né? A gente tira, por isso que é muito importante mostrar para vocês aqui, que é muito importante a preservação dessa mata aqui, gente, chama mata ciliar, nessas matas que tem na beirada dos rios. Por quê? Porque vai evitar o processo de erosão, né? Quando não tem essa mata aqui, o que acontece? A água vem e sai carregando toda a areia e todo o barro, tá certo, para dentro do rio. Olha aqui o que aconteceu com esse rio. Praticamente não existe mais, tá certo? Ficou raso. Por que ficou raso, né? Porque esses sedimentos eles eram para cá, né? Toda essa areia, todo esse barro fez com que soterrasse o rio, tá certo, gente? E praticamente aqui, ó, e um problema ambiental seríssimo, né? Alguém que mora próximo, que depende do rio para pesca, para sua sobrevivência, navegação, transporte de alguma coisa, ficou prejudicado, né? E na maioria das vezes é o ser humano, né? Que faz isso. Olha só, gente, que interessante, né? O homem sempre detonando o meio ambiente, né? Vamos descer aqui mais um pouquinho para mostrar para vocês. Cadê o mouse? Vamos lá. Olha só. Outro problemazinho, né? Que é ocasionado pelo homem é esse aqui. Deixa eu limpar, né? Para ficar claro para vocês. Tá bom, galerinha? Outro problema sério, né? Que eu falei para vocês é esse brodinho aqui, né? O cara com a caçamba. Esse aqui é um processo de arenização, né? Olha só, para pessoa como é que acontece isso? Mais uma vez aqui é o homem, né? Observe aqui que está tudo normal, né? E a diferença dessa figura, qual é a diferença, né? Aqui não tem mais, né, a cobertura, por quê? Porque a areia desceu, né? Se chama arenização, deixou o solo pobre, tá certo? Solo pobre, cheio de areia, né? Sem nutrientes, tá bom? Retirou aqui, cobriu a cobertura vegetal que tinha aqui, por quê? Porque o cara veio aqui com a caçamba, ó, começou a retirar areia, né? Ou também usou como estrada, tá bom? Vem a chuva, né? E leva toda essa areia para cá, tá certo, gente? Né? Colocando aqui, ó, cobrindo, fazendo uma cobertura dessa área aqui e deixando o solo pobre, né? Cheio de areia. Então aqui uma ação do homem também antrópica, né? Nós dizemos ação antrópica relacionada à questão ambiental. Olha só, meus brodinhos, que interessante, né? O homem mais uma vez danificando o meio ambiente. Mas também o homem ele faz muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Por exemplo, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha só que legal, lindo, né, cara? Isso aqui você vê muito nos países asiáticos, como Vietnã, entendeu? Que eles, olha só, eu digo que o japonês é um bicho danado inteligente, né? E se fosse aqui no Brasil, a galera não utilizava isso aqui devido à altura, né? Olha só, mas não, eles aproveitam, né? Já que é uma plantação de arroz, tá certo? E fazem esses terraçozinhos, esses degraus aqui, gente, ó, não é para ficar bonitinho não, tá bom? Como é em uma determinada altura, né? Como é uma determinada altura, tá certo? Olha aqui, ó, né? Uma determinada altura em relação aqui, ó, tudo alto, então de difícil acesso e para plantar também. Então eles fazem, eles formam esses degrauzinhos aqui, por quê? Para evitar erosão, meus queridinhos, tá vendo? Ó? Eles formam esses degrauzinhos para evitar erosão. Por quê? Porque vem a água da chuva, como é uma área, né, de uma determinada altitude, que com certeza a água, quando vai bater aqui, vai ter uma velocidade muito grande para escorrer, né? Então eles fazem esse degrau. Para quê? Para deixar a água mais lenta, né? Não ter esse processo tão rápido na hora da sua descida, ou seja, evitando a erosão. Olha só como o homem, quando quer, ele faz coisas boas, né, perante a natureza e ainda consegue lucrar a respeito disso. Um exemplo desse não é terraceamento, mas um problema de degraus, né? Ali no Shopping Parque Maceió, do outro lado. Logo quando construíram,
tivemos muito problema em relação à erosão, né? Descia muito barro ali naquela avenida, se não me engano é a Pierre Chalita, né? Não sei, esqueci o nome daquela avenida, que é vizinha ao Parque Shopping. Então tinha muito barro, galerinha. Quando chovia, né? A erosão trazia toda em água da chuva, então impossibilitava a passagem de carros, enfim. Então o governo foi lá, o governo da prefeitura, e fez esse sistema de degrauzinhos aqui, ó, evitando a erosão. Meus brodinhos, super simples, né? Nosso assunto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E vamos nos ver na nossa live ao vivo. Um forte abraço do professor Tiagão, meus queridos.